A geriatria é uma especialidade médica, certo? Que está focada na questão do estudo do processo de envelhecimento e como ele pode impactar no organismo do ser humano, focando em questões como o quê? Prevenção, o diagnóstico, questão do tratamento e da reabilitação das doenças provenientes desse processo. A geriatria ela busca promover o cuidado com a saúde, proporcionando assim um envelhecimento saudável, certo? Onde a gente trabalha da seguinte maneira, dando orientações e adotando medidas juntos ao paciente que visam direcioná-los à melhor forma de se evitar essas doenças que são provenientes da idade. Quando a gente fala da geriatria, o nosso principal objetivo é a questão da funcionalidade do idoso, né? Não só do idoso, né? Mas durante o processo de envelhecimento a gente visa a questão da funcionalidade, que ela está baseada praticamente na questão da autonomia, que é a sua capacidade de tomar a sua própria decisão de forma consciente e orientada, que a gente com o envelhecimento pode vir a perder isso aí, e também a questão da sua independência, ou seja, a sua capacidade de realizar suas próprias ações sem depender da ajuda de terceiros. A pessoa ela é considerada idosa dependendo da sua idade, e quando a gente fala de idade na geriatria, a gente tem que avaliar quatro tipos de marcadores. Existe o marcador cronológico, que está relacionado à questão do tempo, é aquele que quando a gente nasce, a gente começa a contar os dias, meses, anos. A questão da idade biológica, que é como o nosso organismo ele vai responder aos estímulos e às agressões externas que a gente sofre no dia a dia. A idade mental, que é a forma como a gente tem a percepção das coisas, né? Como a nossa mente ela analisa tudo aquilo. E a idade social, que essa é a que prevalece, né? Quando a gente coloca aqui no Brasil, que é a idade que vai no registro, que vai no papel ali, né? Que foi determinada, que aqui no Brasil é a partir dos 60 anos. A gente deve procurar o geriatra a partir do momento que a gente começa a envelhecer, porque o conceito errado que as pessoas têm é que o geriatra é o médico do idoso, que no caso seria aqueles a partir dos 60 anos aqui no Brasil. Mas na verdade o geriatra ele é um médico do envelhecimento. Então, se a gente começa a procurar o geriatra a partir do momento que a gente inicia esse processo, melhor ainda. E de acordo com algumas literaturas, a gente tem que esse processo ele pode iniciar desde forma mais precoce, aos 20 anos, mas também de uma forma um pouco mais tardia, aos 40 anos. Mas existe uma base forte que acredita que esse processo, de fato, ele se concretiza a partir dos 30 anos, com a diminuição da testosterona no homem, e no caso da mulher, iniciando um pouquinho mais tarde, aos 35 anos, com a diminuição da progesterona e do estrogênio. Como as principais doenças que acometem as pessoas idosas, a gente tem aquelas que são tidas como as doenças crônicas, né? Que elas tendem a se desenvolver com o passar da idade. Entre elas a gente tem as mais prevalentes, que é a hipertensão arterial sistêmica, a gente tem também a diabetes mellitus, que no caso a mais prevalente é a tipo 2, porque existem dois tipos, e a gente tem também a questão das osteoartrose, que está justamente relacionada com o tempo, né, com o desgaste, com a questão também do sobrepeso, entre outros fatores. E temos também da parte neurológica, a gente tem as doenças demenciais, que entre elas são várias, a gente tem as mais conhecidas que são o Alzheimer e a doença de Parkinson.